Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui do The Deep Dive. Hoje, vamos explorar as ideias de Luiz Roberto Botstein, com o texto dele, Quando Investimos o Avatar. Um texto bastante instigante, né? Nos leva a refletir sobre como a gente vê as ideologias políticas e como a compreensão do outro, né, da perspectiva oposta, pode ser crucial para o nosso próprio desenvolvimento. Ok? É, vamos destrinchar isso então. Logo no início, Botstein, ele argumenta que a forma como a gente classifica as ideologias políticas como certo ou errado é bem muito simplista, né? Prejudicial até. Ele defende que essa visão ela ignora a complexidade e a fluidez que estão ali inerentes a esses sistemas de pensamento. Você poderia explicar melhor essa crítica? Sim, claro. O Bordstein, ele usa exemplos históricos para ilustrar essa questão. Ele cita, por exemplo, figuras como D. Pedro Seganda e Getúlio Vargas, que, nos seus contextos históricos, foram considerados progressistas, né? Sob a ótica de hoje, a gente vê que eles operavam dentro de sistemas que não se encaixam na nossa definição de democracia. É o que leva a gente para uma pergunta crucial, né? Como a gente define o que é certo e errado em diferentes épocas, em diferentes contextos? Afinal, o que era aceitável no passado pode ser visto como completamente inaceitável hoje. Exatamente. E aí o Bardstein, ele nos convida a refletir sobre como essa percepção, essa noção do que é certo ou errado se transforma ao longo do tempo, né? Como era moldada pelo contexto social, pelo contexto histórico. Ele argumenta que essa percepção ela não é estática, ela é dinâmica, está em constante transformação. E essa mudança, ela revela a complexidade do debate político, a necessidade da gente se aprofundar nas nuances, né? E além daqueles rótulos superficiais. E para ilustrar essa complexidade, Bordstein propõe um exercício de empatia, né? Imaginar-se no lugar do opositor, da pessoa que defende a ideologia contrária à sua. Sim, e ele relata a própria experiência com esse exercício. Ao se colocar no lugar do outro, ele vivenciou uma onda de empatia e passou a entender melhor as motivações, a lógica e até mesmo o sentimento de injustiça que permeiam a visão de mundo do seu opositor. É importante a gente frisar aqui que o objetivo não é concordar com o outro, né? Mas sim entender as bases, né, que sustentam o ponto de vista dele. Isso, exatamente. É desenvolver uma compreensão mais profunda e humana daquilo que, a princípio, parece discordante, né? Ou até incompreensível para a gente. A partir dessa compreensão, a gente pode ter um diálogo mais produtivo, né? Buscando pontos em comum, reconhecendo as diferenças de forma respeitosa. Outro ponto interessante que Bordstein levanta é o conceito de centro, né? Muitas vezes o centro é visto como a posição ideal, né, que garante uma governança equilibrada, justa. Mas Bordstein questiona essa visão. Ele argumenta que essa ideia de centro como sinônimo de equilíbrio é uma ilusão. Afinal, o próprio conceito de centro é fluido, ele abriga uma ampla gama de perspectivas, né? Além disso, a proximidade com os extremos ideológicos, tanto a direita quanto a esquerda, pode, na verdade, amplificar vieses, né? Distorções. Ou seja, a posição no espectro político ela não garante por si só justiça ou equilíbrio nas decisões, né? Exato. O Bordstein, ele nos convida a ir além de rótulos, de classificações simplistas, a buscar uma compreensão mais profunda dos valores, das motivações, das nuances que moldam as diferentes posições políticas. É preciso analisar cada proposta, cada ideia com base nos seus méritos, né? Nos seus potenciais impactos e não apenas na sua localização no espectro político. E falando em mudança de perspectiva, Bordstein também reflete sobre a própria evolução ao longo do tempo, né? Como as visões dele se transformaram em diversos momentos da vida. Sim. Ele destaca que, embora a mudança de opinião seja frequentemente vista como um sinal de instabilidade ou incoerência, ela pode ser, na verdade, um sinal de amadurecimento, de crescimento pessoal. Mudar de ideia, rever posições, adaptar-se a novas realidades, demonstram flexibilidade intelectual, né? Capacidade de aprendizado. Para ilustrar essa ideia, ele usa a analogia do trem, né? Às vezes, a sensação de que a gente mudou de posição é, na verdade, o resultado de uma mudança no mundo ao nosso redor. É como se estivéssemos parados num trem e, de repente, a gente tem a impressão de que o trem começou a se mover, né? Mas, na verdade, quem se moveu foi o trem ao lado, em sentido contrário. Nossas convicções, os nossos valores essenciais, eles permanecem os mesmos. Mas o mundo à nossa volta se transforma. Cria essa ilusão de que nós é que mudamos. E essa percepção de mudança de movimento nos leva à próxima parte da análise do Bordstein, a experiência do Avatar. É nesse ponto que o texto assume uma dimensão ainda mais instigante. Ele estabelece um paralelo entre a experiência de se colocar no lugar de alguém com visões diferentes e a de habitar um avatar em um mundo virtual. Ele argumenta que ambas as experiências nos permitem emergir em realidades diferentes da nossa, né? Desafiando as nossas verdades pré-concebidas e abrindo espaço para novas compreensões. Mas como exatamente essa analogia do Avatar se aplica à compreensão de diferentes pontos de vista. A ideia central é que, tanto ao vestir um avatar, quanto ao nos colocar no lugar de alguém comum. Em ambos os casos, a gente deixa para trás, ainda que temporariamente, a nossa própria identidade, né? Para assumir uma nova perspectiva.
vivenciar o mundo através de outros olhos. Exatamente. Essa imersão, seja ela virtual ou mental, ela nos permite experimentar as emoções, as motivações, os desafios daquela nova realidade, né? Levando a gente a questionar as nossas próprias certezas e a desenvolver uma compreensão mais profunda, mais empática do outro. E essa experiência, segundo Botstein, pode ser fundamental para a superação de preconceitos, né? Para a construção de pontes de diálogo, para a promoção da tolerância, do respeito mútuo. Sem dúvida. Afinal, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente realmente tenta entender o mundo a partir da perspectiva dele, as verdades que antes pareciam tão claras pra gente, elas podem se mostrar relativas, né? Dependentes do ponto de vista de quem as observa. Essa experiência nos leva a questionar, inclusive, o conceito de disfunção cognitiva, né? Tão frequentemente usado para rotular aqueles que pensam diferente da gente. É isso. O Botstein sugere que, ao mergulhar no mundo do outro, ao vivenciar o mundo a partir da perspectiva dele, muitas das atitudes e crenças que antes pareciam irracionais ou disfuncionais pra gente, elas passam a fazer sentido. A gente passa a entender a lógica, né? Por trás daquilo que a princípio parecia ilógico pra gente. E essa compreensão, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, pode ser a chave para um diálogo mais construtivo, né? Mais respeitoso. Afinal, como a gente pode esperar que o outro compreenda o nosso ponto de vista se nós mesmos não nos dispomos a compreender o dele, né? E é justamente essa a provocação que o Botstein nos deixa. Será que a gente realmente pode compreender o mundo sem vivenciá-lo a partir de múltiplas perspectivas? A resposta, segundo ele, não. A verdadeira compreensão, ela exige que a gente se aventure, né? Que a gente vá além dos limites da nossa própria experiência. Que a gente coloque no lugar do outro, mesmo que esse outro nos cause desconforto. É desafiador, sem dúvida. Mas é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa, né? Mais tolerante. E para finalizar essa primeira parte da nossa análise, o Botstein nos convida a refletir sobre a inevitabilidade das caixas, né? Ou seja, as estruturas de pensamento que definem as nossas convicções. Ele reconhece que, por mais que a gente busque se manter livre de rótulos, de classificações, a gente acaba inevitavelmente se inserindo em caixas, né? São definidas pelas nossas crenças, pelos nossos valores. Mas ele destaca que o importante não é evitar as caixas por completo, mas sim garantir que elas não se tornem gaiolas, né? Que não limitem a nossa capacidade de pensar, de evoluir, de dialogar com aqueles que pensam diferente da gente. É sobre reconhecer que as caixas são ferramentas que podem nos ajudar a organizar o nosso pensamento, mas que não devem se tornar prisões que nos impedem de enxergar a complexidade do mundo, né? E a riqueza das diferentes perspectivas. Retomando a nossa análise do texto quando vestimos o Avatar, do Luiz Roberto Botstein, vamos nos aprofundar na analogia, né, que dá título ao texto. Como a gente já discutiu, o Botstein argumenta que a experiência de vestir o Avatar pode nos ajudar a compreender diferentes perspectivas no mundo real. Essa analogia, ela nos convida a refletir sobre como a imersão em um avatar, né? Em um mundo virtual pode ter paralelos com a forma como a gente se relaciona com diferentes pontos de vista no mundo real. Uhum. O Botstein, ele traça um paralelo, né? Entre a experiência da gente assumir a identidade de um avatar em um ambiente virtual e a se colocar no lugar de alguém com visões de mundo, experiências de vida diferentes das nossas. Em ambos os casos, segundo ele, a gente precisa abrir mão, né? Ainda que temporariamente, da nossa zona de conforto, dos nossos referenciais habituais, para mergulhar em uma realidade distinta. Isso. No caso do Avatar, essa imersão se dá no ambiente virtual, né, com as suas próprias regras, seus próprios códigos de conduta, os seus próprios desafios. É um mundo novo, né? Com suas particularidades, seus próprios sistemas de valores. Enquanto na empatia, a imersão ela ocorre no universo mental e emocional do outro, né, nas crenças, nos valores, nas experiências de vida. É um mergulho na subjetividade do outro, buscando compreender as motivações, a forma como ele vê o mundo. E em ambos os casos, o resultado dessa imersão pode ser profundamente transformador, né? Ao vivenciar o mundo através dos olhos do outro, seja através de um avatar ou através de um exercício de empatia, a gente é confrontado com novas perspectivas, né? Com novas formas de interpretar a realidade. Correto. E essa confrontação ela pode ser desconcertante, né, inicialmente. Tira a gente da nossa zona de conforto, né? Nos força a questionar aquilo que a gente considerava como certo e inquestionável. Mas é justamente nesse processo de desconstrução que reside o potencial transformador da experiência. O Botstein argumenta que, ao vestir o avatar, a gente experimenta uma mudança radical de perspectiva. A gente deixa de ser meros observadores externos, né, para se tornar participantes ativos de uma nova realidade. Uhum.
E essa participação ativa, ela nos permite vivenciar em primeira mão, né? As emoções, as motivações, as dificuldades, os dilemas que moldam a visão de mundo do outro. A gente experimenta de forma mais concreta, né? A complexidade da realidade e a multiplicidade de perspectivas que coexistem no nosso mundo. É como se por um momento a gente abandonasse a nossa própria identidade para assumir a identidade do outro, né? Chegar ao mundo através dos olhos dele, sentir o mundo através das emoções dele. E essa experiência, segundo Boldstein, ela pode ser fundamental para a superação de preconceitos, né? Para a construção de pontes de diálogo, para a promoção da tolerância, do respeito mútuo. Afinal, como a gente pode esperar que o outro compreenda o nosso ponto de vista se nós mesmos não nos dispomos a compreender o dele? Exatamente. A analogia do Avatar, ela nos convida a ir além do debate racional, né? Além da argumentação lógica. Buscar uma compreensão mais profunda, né? Mais humana, mais empática do outro. É sobre reconhecer que a verdade não é um conceito absoluto, né? Mas sim, uma construção social, moldada pelas experiências, pelas crenças, pelos valores de cada indivíduo. Que é sobre reconhecer também que, por mais diferentes que sejam as nossas perspectivas, todos nós, né, compartilhamos a mesma humanidade, os mesmos anseios, os mesmos medos, as mesmas alegrias. Somos todos seres humanos, né? Com as nossas singularidades, com as nossas complexidades, buscando nosso lugar no mundo. E é justamente essa percepção de humanidade compartilhada que pode nos levar a construir um mundo mais justo, né? Mais tolerante, mais humano. Um mundo onde a diferença é vista como riqueza, né? E não como ameaça. Um mundo onde a diversidade de ideias e perspectivas é valorizada como um motor de progresso, de inovação. Um mundo onde o diálogo, a compreensão se sobrepõe à polarização e ao conflito. Um mundo onde a busca por soluções pacíficas, colaborativas, né, se sobrepõe à lógica do confronto, da imposição de vontades. Em Bodenstein, na análise dele, ele vai além da simples defesa da empatia, né? Ele nos convida a mergulhar na experiência do outro, a vivenciá-la de forma integral, né? A fim de alcançar uma compreensão mais profunda, mais transformadora. Ele argumenta que essa imersão, essa experiência do Avatar, ela pode nos levar a uma nova forma de entender a nós mesmos e o mundo que nos cerca, né? Ele compara a uma experiência espiritual, né? A uma epifania, a uma transmutação de essência, como ele mesmo define. É um processo que nos transforma, né? Nos torna mais conscientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. É sobre transcender o nível intelectual, né? E alcançar um nível de compreensão mais profundo, mais visceral, mais humano. É sobre conectar-se com a humanidade do outro, né? Reconhecer as dores, as alegrias, as lutas, as conquistas. E essa experiência, essa transmutação de essência, ela pode nos levar a romper com as amarras do preconceito, do dogma, da intolerância, né? Abrindo espaço para uma nova forma de ser e de estar no mundo. Uma forma mais livre, mais justa, mais compassiva e mais humana. E é justamente essa nova forma de ser e de estar no mundo, né? Pautada pela empatia, pelo diálogo, pela compreensão, pelo respeito mútuo, que pode nos conduzir à construção de um futuro mais justo, mais fraterno, mais humano. Um futuro onde a diferença não é vista como obstáculo, né? Mas sim como oportunidade de aprendizado e crescimento. Um futuro onde a colaboração, a troca de conhecimento são vistas como pilares para a construção de uma sociedade mais justa, mais sustentável. Um futuro onde a colaboração e o diálogo se sobrepõem à competição e ao conflito. Um futuro onde a busca por soluções comuns para os desafios que a gente enfrenta como humanidade, né? Se sobrepõe aos interesses individuais, às disputas por poder. E é com essa visão de futuro, né? Com essa esperança de um mundo mais humano, mais fraterno, que a gente encerra essa segunda parte do nosso mergulho no texto do Bodenstein. Na próxima parte, a gente vai analisar como essa experiência do Avatar, essa imersão em outras realidades, pode nos ajudar a lidar com os desafios do mundo contemporâneo, marcado pela polarização, pela intolerância, pela desinformação. E aqui estamos na última parte do nosso mergulho, né, nesse texto do Bodenstein, quando vestimos o Avatar. Ao longo do nosso papo, a gente viu como ele defende a importância de se colocar no lugar do outro, né, de vestir o Avatar para ter uma compreensão mais profunda, mais transformadora do mundo. E nesta parte final a gente vai explorar como essa experiência do Avatar, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, pode nos ajudar a navegar, né? Pelos desafios do mundo contemporâneo, um mundo que a gente sabe é marcado pela polarização, pela intolerância, pela desinformação. Realmente a gente vive em tempos turbulentos, né? Onde o debate público muitas vezes se torna um campo minado. Né, repleto de armadilhas e hostilidades. Sem dúvida, o diálogo ele se torna cada vez mais difícil, né? As pessoas se fecham nas suas próprias bolhas, se recusam a ouvir qualquer perspectiva
diferente da sua, e essa falta de comunicação, essa incapacidade de dialogar acaba alimentando a polarização, né? E os conflitos. As redes sociais, né, que poderiam ser ferramentas de conexão, de diálogo, acabam muitas vezes amplificando essa polarização, né, e o discurso de ódio. Exatamente. As redes sociais com esses algoritmos que privilegiam o engajamento, né, a viralização, acabam criando câmaras de eco, né, onde as pessoas são expostas apenas àquilo que confirma as suas próprias crenças, os seus próprios preconceitos, e isso contribui para a radicalização, né, de posições e para a disseminação de informações falsas ou distorcidas. E é nesse contexto, né, onde a intolerância, a desinformação se proliferam com tanta facilidade que a experiência do avatar, essa capacidade de colocar no lugar do outro, se torna ainda mais relevante. Com certeza. A experiência do avatar, ela nos convida a romper com essas bolhas, né? A sair da nossa zona de conforto e a se conectar com a humanidade do outro, mesmo que esse outro pense diferente da gente. É um antídoto contra a polarização, né? Contra o ódio, contra a intolerância. Ao se dispor a vestir o avatar, né? A enxergar o mundo a partir da perspectiva do outro, a gente dá um passo fundamental, né? Para romper com esse ciclo vicioso da polarização. Isso. Quando a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente passa a compreender as motivações, os medos, as angústias, as aspirações, né? Que movem aqueles que pensam diferente da gente. E essa compreensão, essa empatia, é o primeiro passo para a construção de um diálogo genuíno, né? Respeitoso, construtivo. E como a gente viu anteriormente, o Botstein argumenta que, ao vestir o avatar, a gente se torna mais consciente, né, dos nossos próprios vieses, das nossas próprias caixas mentais. A experiência do avatar, ela nos leva a um processo de autoconhecimento, né? Ao se confrontar com outras perspectivas, com outras formas de ver o mundo, a gente passa a questionar as nossas próprias crenças, né? Os nossos próprios valores, as nossas próprias verdades. E esse processo de autocrítica, de desconstrução das nossas próprias caixas, ele é fundamental para o nosso crescimento pessoal, né? E para a construção de uma sociedade mais justa e tolerante. A gente percebe que a verdade não é um conceito absoluto, né, imutável, mas sim uma construção social, né, influenciada por uma série de fatores como a nossa história pessoal, nossa cultura, nossos valores. É isso. A verdade ela é sempre parcial, né? Sempre incompleta, sempre sujeita a diferentes interpretações. E reconhecer isso, reconhecer a relatividade da verdade, é um passo fundamental para a construção de um diálogo mais aberto, mais honesto, mais respeitoso. E essa percepção, ela nos torna mais humildes, né? Mais abertos ao diálogo, mais dispostos a ouvir, aprender com aqueles que pensam diferente. Sem dúvida, humildade, abertura ao diálogo, a disposição para aprender com o outro, são virtudes essenciais, né, para a construção de uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais democrática. São virtudes que nos permitem conviver pacificamente com as diferenças, né, reconhecendo a riqueza da diversidade humana. A experiência do avatar, ela também nos ajuda, né, a combater a desinformação que se alastra como uma praga em tempos de redes sociais. Sim, a desinformação ela é um dos grandes desafios do nosso tempo, né? Ela se alimenta da ignorância, do preconceito, do medo e se propaga com uma velocidade assustadora através das redes sociais, né? Com as suas bolhas de filtros, com seus algoritmos que privilegiam o sensacionalismo, né? A polarização. Ao se colocar no lugar do outro, né, ao entender como ele processa, como ele interpreta as informações, a gente se torna mais apto, né, a identificar fake news, a combater a propagação de discursos de ódio. Correto. A experiência do avatar, ela nos torna mais críticos, né? Mais atentos, mais capazes de discernir o verdadeiro do falso, né? O fato da opinião. Ela nos ajuda a desenvolver um senso crítico mais apurado, né? Uma capacidade maior de analisar as informações que a gente recebe, de questionar as fontes, de buscar diferentes perspectivas. A gente desenvolve um senso crítico mais apurado, né? Uma capacidade maior de discernir o verdadeiro do falso, o fato da opinião. E essa capacidade, né, em tempos de infodemia, ela é essencial para a preservação da democracia, né, e da convivência pacífica em sociedade. A democracia, ela se baseia no debate público informado, né, na livre circulação de ideias, na capacidade dos cidadãos de formarem as suas próprias opiniões com base em informações confiáveis. E a experiência do avatar, ao nos ajudar a combater a desinformação, né, ela contribui para a construção de uma sociedade mais informada, mais consciente, mais crítica, mais democrática. A experiência do avatar, portanto, ela se mostra um antídoto poderoso, né, contra esses males que assolam o mundo contemporâneo. Ela nos equipa com as ferramentas, né, necessárias para a gente navegar pelas turbulências da atualidade, construindo pontos de diálogo, promovendo a tolerância e combatendo a desinformação. Em última análise, né, vestir o avatar é um ato de coragem, né, de humildade e de amor ao próximo. É um ato de resistência, né, contra a barbárie, contra a intolerância, contra a desumanização, é um ato de esperança, de fé na capacidade humana de construir um futuro melhor, né, mais justo, mais fraterno. É um passo em direção a um futuro
mais justo, mais fraterno, mais humano. E quem sabe, né, um futuro onde a experiência do Avatar não seja mais necessária, né? Porque a gente já aprendeu a conviver com as diferenças de forma pacífica e construtiva. É com essa mensagem de esperança, com essa convicção de que a experiência do Avatar ela pode nos ajudar a construir um mundo melhor, né? Que a gente encerra a nossa análise da obra do Bootsteen. Esperamos que as reflexões que a gente compartilhou aqui inspirem cada um de nós, né, a buscar essa compreensão do outro, a construir ponte de diálogo, a promover a paz e a harmonia na nossa sociedade. É isso, pessoal. Até o próximo mergulho.